Olá para você, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre quando o discurso ele não casa, ele não combina com a atitude. Isso tem muito a ver com a postura de uma pessoa ímpia. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre a pessoa ímpia, eu vou deixar no card aqui em cima para você, dá uma olhada lá. Mas vamos antes refletir na palavra, o que isso significa para que a gente também não caia nesse erro, né? Às vezes até a gente que está lendo a Bíblia, está tentando ali melhorar um pouco a vida com Deus, a gente pode cair nesse erro de falar uma coisa e viver outra, e às vezes a gente não reflete muito sobre isso e acaba achando que é normal e não é. E é sobre isso que a gente vai falar hoje na palavra. Mas antes vamos orar, vamos pedir que Deus nos dê sabedoria e entendimento, né? Que Ele venha abrir a nossa mente para que a gente compreenda o que Ele quer nos ensinar na porção que está reservada para a gente hoje. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, fale com a gente. Que o Senhor, em nome de Jesus, abra a nossa mente para a gente entender, praticar a sua palavra e não ficar somente como ouvintes. Que a sua palavra, Senhor, venha nos incomodar, nos transformar, fazer de nós pessoas melhores, pessoas novas. Que a sua palavra, Senhor, venha nos direcionar, venha abrir a nossa mente, venha nos dar corações ensináveis, perdoadores. Ó Deus, em nome de Jesus, que a sua palavra venha nos confrontar e nos consolar também. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, se você está chegando agora, é novo no canal, considere se inscrever, ativa aqui o sininho para você não perder os próximos vídeos. Todo dia nesse horário mais ou menos o vídeo vai sair e o YouTube vai te avisar, tá bom? Aproveita também, curte o vídeo, compartilha com algum amigo, uma amiga também, alguém que está ali na jornada de fé, que está precisando ali ser despertado, né, por Deus para buscar mais a sua presença, a sua palavra. Compartilha esse canal com essa pessoa que com certeza vai ajudar e vai ser bênção, tá? Então nós estamos lendo aqui o livro dos Salmos, hoje nós vamos ler Salmo 50 e a palavra de Deus ela diz bem assim pra gente: o Senhor Deus, o poderoso, fala e convoca a terra desde o nascente até o poente. Deus resplandece desde Sião a perfeição da formosura. Nosso Deus vem e não guarda silêncio. Diante dele há um fogo devorador e ao seu redor uma grande tempestade. Ele intima os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Reuni os meus santos, aqueles que fizeram uma aliança comigo por meio de sacrifícios. Os céus proclamam sua justiça, pois Deus mesmo é juiz. Ouve, povo meu, e falarei. Ó Israel, ouve e testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo por teus sacrifícios, pois teus holocaustos são apresentados a mim constantemente. Não aceitarei novilho da tua casa, nem bodes dos teus currais, porque todo animal da floresta é meu, assim como o gado, aos milhares nas montanhas. Conheço todas as aves dos montes e tudo que se move no campo é meu. Se eu tivesse fome, não te pediria, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Comerei carne de touros, beberei o sangue de bodes, oferece sacrifício de ação de graças a Deus e cumpre teus votos ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas Deus diz ao ímpio: que te adianta recitar os meus estatutos e repetir a minha aliança com a tua boca, visto que odeias a correção e lanças minhas palavras para longe de ti? Quando vês um ladrão, tu gostas dele e te associas com os adúlteros. Abres a tua boca com perversidade e a tua língua arma traição. Tu sentas para falar contra teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Tu tens feito essas coisas e eu me calei. Na verdade, pensavas que eu era como tu, mas eu te interrogarei e colocarei tudo na tua presença. Considerai isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu não vos despedace, sem que ninguém vos possa livrar.
Aquele que oferece sacrifício de ação de graças me glorifica, e mostrarei a salvação de Deus ao que atenta para os seus atos. Este salmo aqui, gente, já é um salmo que já não é um salmo escrito pelos filhos de Corá ou por Davi, mas é um salmo de Asaf. Veremos alguns aqui no decorrer aqui do livro dos Salmos, tá? Mas aqui é um salmo que ele exalta bastante assim a grandeza de Deus, o poder de Deus. A gente vê ali o Senhor se apresentando como aquele todo-poderoso, né? Aquele que mostra todo o seu poder, onde ele fala: os céus proclamam sua justiça, né? Enfim, a gente começa com um capítulo que exalta muito a grandeza de Deus. E diante disso, eu acho bem interessante que esse salmo, ele também traz uma pequena reflexão para nós meros mortais, que é o versículo 16, que para mim é o versículo que mais me chamou a atenção aqui, quando a gente fala também de vida prática, né? Quando a gente fala assim de leitura da Bíblia, o que eu posso aplicar na minha vida, e aqui está um belo exemplo de vida prática. O versículo 16, quando ele fala assim: mas Deus diz ao ímpio. Observe para quem que Deus está falando isso. Ele está falando para um ímpio, aquela pessoa que assim, ela não aceita ali os estatutos do Senhor. Ela, tipo assim, entra aqui, sai por aqui. Ela não tem zelo, ela não tem temor. Enfim, assistam um vídeo de pessoas ímpias que eu fiz, que tá aqui ou tá aqui embaixo, para vocês verem as outras leituras sobre isso. Mas aqui Deus está falando para as pessoas ímpias, para o ímpio, e ele fala bem assim: o que te adianta recitar os meus estatutos e repetir a minha aliança com a tua boca? Ou seja, é como se ele falasse para o ímpio: o que adianta você falar, você pregar, você falar, você ler a minha palavra, ler os versículos, se a sua conduta não está sendo coerente com o seu discurso? Muitas vezes acontece muito isso mesmo, né, gente? E todos nós, eu, você, nós já cometemos esse erro, já fizemos isso pelo menos uma vez na vida, no mínimo, em que às vezes a gente fala uma coisa e age totalmente diferente. Não é o certo, mas a gente comete esses erros, e é por isso que nós estamos aqui fazendo a leitura da Bíblia, porque a gente precisa da leitura, a gente precisa da ajuda do Senhor todo santo dia, para que Ele abra os nossos olhos, para que a gente perceba onde a gente está errando, onde a gente está caindo, para que a gente se arrependa e a gente caminhe debaixo da palavra do Senhor. E aqui, quando o Senhor está falando isso para um ímpio, né, ele fala assim: olha, você está recitando os meus estatutos, tudo bem, você está guardando a minha aliança, que lindo, é maravilhoso isso, mas olha o que você também anda fazendo. E aí o Senhor começa ali a destrinchar a conduta do ímpio, que não estava batendo ali com o discurso que esse ímpio estava tendo, que era o quê? Era uma pessoa que não aceita a correção, ele deixa a palavra de Deus bem longe dele, tipo assim, passa longe essa palavra, que eu não quero ouvir, eu não quero ser corrigido, não tenho coração ensinável, né? Ele fala que o ímpio, ele se associa com pessoas ladras, ele gosta inclusive disso, né? Ele se associa com pessoas adúlteras. Então olha só, as pessoas no entorno do ímpio com quem ele se associa, tá? E aí ele continua dizendo que a boca dele fala perversidade, ele arma traições, não é uma pessoa fiel, tipo, fala uma coisa, mas tá agindo pelas suas costas, né? Ele fala mal do seu irmão, ele tá difamando as pessoas. Então, assim, esse ímpio aqui, ele tá, enfim, cometendo ali vários pecados, né? Ele tá cometendo, assim, vários erros, um após outro. Mas lembre-se que, antes de tudo, o que ele estava fazendo? O que te adiantas recitar os meus estatutos e repetir a minha aliança com a tua boca? Ou seja, ele parece crente, ele parece cristão, ele parece convertido, ele parece gospel, ele parece, mas não é. Ele só parece. Por quê? Porque o discurso não combina com a conduta, não combina com a atitude. E antes da gente pegar e colocar sempre a culpa no colega, falando: olha, tô lembrando de alguém que é assim. Não, gente, vamos ser sinceros e trazer isso pra gente também. Quantas vezes nós falamos uma coisa e também agimos outra? Agimos por trás. Eu, você.
sabe? E a gente precisa pegar esse momento que Deus traz a nós esse pensamento, esse ensino, para que nós possamos nos arrepender, para que a gente tenha uma vida transformada através da leitura da palavra, através da Bíblia. E pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão pelas vezes que nós falamos com a nossa boca os estatutos, os versículos, colocamos nos nossos stories, colocamos ali no nosso WhatsApp, colocamos tudo tão lindo, né? Versículos da Bíblia, só que a gente está agindo totalmente diferente, com a conduta totalmente desaprovável por Deus. Hoje é um belo dia para a gente refletir um pouco sobre isso. E as pessoas, assim, para quem nós falamos, sabe, gente, aquilo que não foi legal, a gente deve se arrepender, a gente deve pedir perdão primeiramente ao Senhor e também às pessoas. Esse vídeo, gente, tem por objetivo não acusar ninguém, não quero que você se sinta assim acusado, não é isso, né? Mas a palavra do Senhor, ela precisa nos confrontar também, porque o Senhor quer que nós sejamos pessoas melhores, transformadas, pessoas assim que vai brilhar ali a luz do Evangelho, para que aquele que está perdido queira esse caminho. Mas isso, gente, esse texto vale pra gente. A gente precisa parar de agir como as pessoas ímpias. A gente precisa parar de fingir uma coisa que não é, sabe? Ou você é quente, ou você é frio. Você não pode ser morno para Deus não te vomitar da boca dele. A gente precisa decidir o caminho que a gente quer. E aqui o Senhor está dando a letra para a gente. Olha, diz ao ímpio, o que te adianta recitar meus estatutos e repetir a minha aliança com a tua boca, visto que, e tem lá um monte de pecado que esse ímpio está cometendo. Só que para os outros, ele parece gospel, ele parece crente, ele parece cristão, ele parece santo. Mas diante de Deus, não é. Gente, eu costumo pensar assim, que no céu nós vamos ter muitas surpresas. Porque às vezes a gente olha as coisas e a gente pensa que o que a gente vê de fato é. Eu acho que não vai ser assim. Eu acho que no céu a gente vai ter muita surpresa, porque só Deus conhece a trajetória e a caminhada de cada um. Só Deus sabe aqueles que realmente se arrependeram. Mas uma coisa é fato, que aquele que está ali em Cristo, aquele que está ali caminhando, lendo a palavra do Senhor, dia após dia, conforme for, o próprio tempo vai mostrar, o próprio tempo vai revelar os verdadeiros, né, vai separar os verdadeiros dos falsos. Porque aqueles que amam o Senhor, aqueles que se deixam ensinar e se deixam ser moldados, vai desejar essa palavra e vai ser transformada por ela. E o meu desejo no nome de Jesus é que o Senhor use essa palavra para transformar a mim e a você em cidadãos dos céus, em pessoas que Ele tem prazer, em pessoas que Ele se agrada, não porque a gente é perfeito, porque aqui ninguém é, eu não sou e nem você, mas porque nós somos pecadores, mas pecadores que se arrependem, pecadores redimidos através do sangue de Jesus. Amém? Que Deus continue abençoando muito a sua vida. Reflete sobre isso, se arrependa, peça perdão ao Senhor para que Ele escreva uma nova história na sua vida. Amém? Que Deus abençoe e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.